Olá, seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Hoje eu quero falar sobre algo que vai tocar profundamente o seu coração. O tema desta mensagem é: você vai viver o sobrenatural de Deus. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, situações que parecem não ter solução, ou momentos em que a fé parece pequena diante dos desafios. Mas o Espírito Santo quer te lembrar, neste momento, que o Deus que você serve é um Deus de milagres, um Deus que age além do natural e que tem poder para transformar completamente a sua história. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa palavra é uma promessa viva. Ela nos mostra que o Senhor não está limitado às circunstâncias, nem às nossas expectativas humanas. O que Deus tem preparado para a sua vida ultrapassa o entendimento. É algo sobrenatural, algo que só Ele pode fazer. O sobrenatural de Deus se manifesta quando a fé é colocada em ação. Quando você acredita mesmo sem ver, quando continua orando mesmo sem entender, quando permanece firme mesmo sem sentir nada. É nesse ponto que o poder de Deus começa a operar. Ele entra onde o esforço humano não chega. Ele abre portas que ninguém pode abrir. Ele faz o impossível acontecer para mostrar que é Senhor sobre todas as coisas. Talvez você já tenha tentado de tudo. Já procurou soluções, pediu ajuda, lutou e ainda assim parece que nada muda. Mas o que você precisa entender é que o sobrenatural não depende do que você pode fazer, mas do que Deus vai fazer através da sua fé. Quando você entrega a Ele o controle, quando confia mesmo sem saber o que virá, você se torna alvo direto da intervenção divina. O sobrenatural acontece quando o natural chega ao fim. Há momentos em que Deus permite que todas as alternativas humanas se esgotem, não para te punir, mas para te mostrar que Ele é a única fonte verdadeira de poder. É nessa hora que Ele entra em cena e muda tudo. Ele transforma o que era impossível em testemunho. Ele pega aquilo que estava morto e traz de volta à vida. Ele faz o que ninguém acredita ser possível, porque o sobrenatural é a assinatura do seu poder. O Senhor quer te conduzir a um novo nível de fé. Ele quer te ensinar a viver não pelo que vê, mas pelo que crê. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que viveram o sobrenatural. Abraão, quando creu na promessa mesmo sem ver. Moisés, quando abriu o mar vermelho diante de uma multidão. Elias, quando fez descer fogo do céu. E tantos outros que viram o impossível acontecer porque decidiram acreditar. Eles não tinham controle das circunstâncias, mas tinham fé em um Deus que controla todas as coisas. E hoje essa mesma presença está com você. O mesmo Deus que agiu no passado continua operando hoje. Ele não mudou. Ele não perdeu o poder. O sobrenatural de Deus ainda acontece, e Ele quer que você viva essa realidade. Talvez o seu coração esteja cansado, a sua fé esteja abalada e você sinta que não tem mais forças. Mas o Senhor te diz agora: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele vai renovar as tuas forças e te conduzir por caminhos que você nunca imaginou. Portanto, abra o seu coração e permita que Deus faça o sobrenatural na sua vida. Ele vai te surpreender. O que parecia perdido vai florescer novamente. O que parecia distante vai se aproximar. O que parecia impossível vai se cumprir, porque a palavra dele nunca volta vazia. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que o sobrenatural de Deus sempre se manifesta em meio a cenários de impossibilidade. Deus nunca precisou de circunstâncias favoráveis para agir, porque o seu poder não depende de condições humanas. Ele age na escassez, na dor, na solidão, e até nas situações em que tudo parece ter chegado ao fim. É justamente aí que ele mostra quem realmente é. Veja o que aconteceu com Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias. Humanamente não havia mais nada a fazer. Mas Jesus chegou diante daquela sepultura e declarou: Lázaro, vem para fora. E o impossível aconteceu. O morto reviveu. Aquele momento foi a manifestação perfeita do sobrenatural. Não havia mais esperança, não havia mais força. Mas a palavra do Filho de Deus mudou completamente o quadro. Assim é na sua vida. Ainda que pareça tarde, ainda que pareça impossível,
Deus pode e vai agir a seu favor. O sobrenatural começa quando a fé rompe os limites do medo. É quando você decide acreditar mesmo que tudo diga o contrário. Quando você fecha os ouvidos para as vozes da dúvida e abre o coração para ouvir a voz de Deus. Às vezes, Ele não vai te explicar o processo, mas vai te convidar a confiar. E é nessa confiança que o milagre se manifesta. A mulher do fluxo de sangue é outro exemplo de fé sobrenatural. Durante 12 anos, ela sofreu com uma enfermidade que ninguém conseguia curar. Ela gastou tudo o que tinha, mas nada adiantou. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus e decidiu se aproximar dele, mesmo com todas as barreiras, mesmo sabendo que, pela lei, não podia estar ali. Aquela mulher arriscou tudo por um toque, e quando tocou nas vestes de Jesus, foi instantaneamente curada. Sabe o que isso nos ensina? Que o sobrenatural de Deus se manifesta quando você tem coragem de dar um passo de fé, mesmo sem garantias. Talvez você esteja em um momento em que precisa tocar em Jesus novamente. Precisa renovar a sua fé e dizer: Senhor, eu creio mesmo sem ver. E quando você faz isso, algo muda no mundo espiritual. O poder de Deus se move, portas se abrem, milagres acontecem e o inimigo é envergonhado. Mas é importante lembrar que o sobrenatural não acontece para impressionar, e sim para glorificar o nome do Senhor. Cada milagre que Deus faz tem um propósito: fortalecer a sua fé e testemunhar o poder dele aos outros. Por isso, quando o sobrenatural de Deus tocar a sua vida, compartilhe o que ele fez. Fale do seu amor, testemunhe a sua fidelidade. Deus quer que você viva experiências tão marcantes que ninguém consiga duvidar da presença dele em sua história. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus refletida nas suas atitudes, nas suas conquistas, nas suas vitórias. Porque quando o sobrenatural de Deus te alcança, você se torna um espelho da sua grandeza. Então, neste momento, abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero ver o teu poder se manifestando em mim, na minha casa, na minha família, em todas as áreas da minha vida. E creia, Ele vai te ouvir. E antes de seguirmos para a próxima parte desta mensagem, eu quero te pedir algo especial. Se essa palavra está falando com você, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários: eu creio no sobrenatural de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fé e esperança. Assim, a mensagem do Evangelho vai alcançar ainda mais corações. O sobrenatural de Deus não está limitado ao passado, nem é reservado apenas para alguns escolhidos. Ele é uma realidade viva e acessível a todo aquele que crê. Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Essa frase poderosa resume toda a essência da fé. Não é sobre a força humana, nem sobre o quanto sabemos ou temos, mas sobre o quanto confiamos naquele que tudo pode. A fé é a ponte entre o natural e o sobrenatural. É através dela que o invisível se torna visível, que o impossível se torna possível. Quando você crê, você se alinha com o propósito de Deus e permite que o poder dele flua sobre a sua vida. A fé não ignora a realidade, mas escolhe acreditar que Deus é maior do que ela. Talvez hoje você esteja enfrentando um diagnóstico difícil, uma crise financeira, uma ferida emocional ou um problema familiar que parece não ter solução. Mas eu quero te lembrar de algo. O mesmo Deus que curou enfermos, multiplicou pães, acalmou tempestades e ressuscitou mortos, é o mesmo que está com você agora. Ele não mudou e o poder dele não diminuiu. Ele continua operando, continua fazendo milagres, continua agindo onde ninguém pode agir. Às vezes, o sobrenatural de Deus começa de forma silenciosa. Ele age no íntimo do coração, muda pensamentos, renova forças, traz paz onde antes havia medo. E aos poucos, o que era invisível começa a se manifestar no mundo natural. Deus começa a alinhar situações, mover pessoas, abrir portas e preparar caminhos que você nem imaginava. Por isso, não se desespere se ainda não viu nada acontecer. O sobrenatural não depende de velocidade, mas de fé. Às vezes, Deus trabalha em silêncio para te mostrar que o controle está nas mãos dele e não nas suas. Quando você descansa em Deus, você se torna livre da ansiedade e do medo, e isso abre espaço para ele agir. Lembre-se de que Pedro só pôde andar sobre as águas
porque decidiu sair do barco. O sobrenatural começou no momento em que ele deu o primeiro passo. Ele não sabia o que aconteceria. Não tinha garantias, mas tinha uma palavra de Jesus: vem. E essa palavra foi suficiente para sustentar o impossível. Da mesma forma, Deus também está te chamando para sair do barco da dúvida e caminhar sobre as águas da fé. Talvez o vento esteja forte e as ondas pareçam ameaçadoras, mas se você mantiver os olhos fixos em Jesus, não vai afundar. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te guia. E mesmo que por algum momento você sinta medo, Ele estenderá a mão e te levantará, como fez com Pedro. Porque Deus não te deixa cair quando você escolhe confiar. O sobrenatural de Deus é muitas vezes uma jornada. Ele te convida a andar passo a passo, a depender totalmente dele. E nessa caminhada, a fé vai crescendo, o coração vai sendo moldado e a presença de Deus se torna cada vez mais real. Você pode estar passando por um processo agora, mas saiba, cada etapa tem um propósito. Deus está te preparando para viver algo muito maior. O que parece demora é, na verdade, o tempo perfeito do Senhor, preparando o terreno para uma colheita abundante. E quando o sobrenatural de Deus se manifestar, você vai olhar para trás e entender que tudo fez sentido. Cada lágrima, cada oração, cada noite de espera, tudo foi necessário para que você pudesse viver o extraordinário que Ele planejou. Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Quando tudo parece perdido, Ele cria um novo caminho. Quando as forças acabam, Ele renova. Quando as portas se fecham, Ele abre janelas de esperança. E quando o coração está abatido, Ele sopra vida novamente. O sobrenatural de Deus não é apenas algo que acontece fora de nós, mas também dentro de nós. É uma mudança profunda de perspectiva. É quando passamos a enxergar as coisas não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. A Bíblia mostra que, muitas vezes, o milagre não começa com um grande sinal, mas com uma simples atitude de obediência. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, aquele homem ficou irritado. Ele esperava algo grandioso, algo impressionante. Mas o sobrenatural de Deus se manifesta através da obediência simples. Naamã poderia ter voltado para casa sem nada, se tivesse deixado o orgulho falar mais alto. Mas quando ele obedeceu, o impossível aconteceu. Sua carne foi curada, e ele se tornou um novo homem. Assim também é com você. Às vezes Deus te pede para dar um passo que parece pequeno, mas é justamente esse passo que abre o caminho para o sobrenatural. Pode ser perdoar alguém, pode ser continuar orando, pode ser permanecer fiel mesmo quando não entende. Cada ato de fé é uma semente plantada, e no tempo certo ela produz frutos sobrenaturais. O sobrenatural de Deus não é uma fantasia distante, é uma realidade acessível para quem escolhe crer e obedecer. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 40, "Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?" Essa promessa é viva. Ela vale para você hoje. Quando a fé é colocada em prática, a glória de Deus se manifesta. Talvez você tenha se perguntado por que ainda não viu o milagre que tanto espera. Mas a verdade é que Deus trabalha de formas que nem sempre conseguimos compreender. Enquanto você ora, Ele está movendo as peças do quebra-cabeça. Enquanto você espera, Ele está preparando o cenário perfeito para a vitória se revelar. O sobrenatural é como o nascer do sol. Você não vê o processo, mas sabe que está vindo. E quando chega, ilumina tudo ao redor. O mesmo acontece quando Deus age. Ele muda a atmosfera, transforma o impossível em possível e te faz viver algo que vai marcar a sua vida para sempre. Muitos acreditam que viver o sobrenatural é ver grandes milagres visíveis, mas às vezes o maior milagre é interno. É ter paz em meio à tempestade. É confiar quando tudo diz o contrário. É manter a fé quando nada faz sentido. Esse tipo de fé é o terreno onde os grandes milagres nascem. Lembre-se, Deus não se esqueceu de você. O que Ele prometeu ainda vai acontecer. Ainda que os dias pareçam escuros, ainda que as respostas demorem, Ele continua sendo fiel. O sobrenatural de Deus não depende do tempo humano, porque Ele é o Senhor do tempo. E quando o momento certo chegar, o que estava travado vai se mover, o que estava distante vai se aproximar, e o que parecia morto
vai ressuscitar. Continue crendo. Continue esperando. Continue adorando. O sobrenatural está mais perto do que você imagina. E quando Deus agir, você entenderá que cada minuto de espera valeu a pena. O sobrenatural de Deus não acontece por acaso. Ele é resultado de um coração disposto, sensível à voz do Espírito Santo e alinhado com a vontade de Deus. Muitas pessoas querem ver milagres, mas poucas estão dispostas a viver a jornada da fé que antecede o milagre. E é justamente nessa caminhada que Deus trabalha em nós, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa confiança e nos preparando para receber o que Ele tem. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus pode, mas é ter a convicção de que Ele vai agir no tempo certo. É permanecer firme, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. É olhar para o alto e dizer: Senhor, eu sei que o Teu plano é perfeito, mesmo que eu ainda não entenda tudo. Essa confiança agrada o coração de Deus. Abraão esperou anos para ver a promessa se cumprir, mas nunca deixou de crer. José foi traído, vendido, esquecido, mas manteve a fé viva. Davi enfrentou gigantes e perseguições, mas continuou confiando no Senhor. Todos eles viveram o sobrenatural porque decidiram acreditar, mesmo quando tudo parecia contrário. E é essa fé que Deus quer encontrar em você hoje. O sobrenatural de Deus não depende de tamanho, posição ou influência. Ele se manifesta na vida de quem está disposto a se entregar totalmente. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele começa a agir de maneira que ninguém consegue explicar. É como se o céu se movesse em sua direção, abrindo caminhos e realizando promessas que estavam guardadas no coração dele para você. Talvez você esteja em um momento em que tudo parece parado. As orações parecem não ter resposta. Os dias parecem repetitivos e o silêncio de Deus te incomoda. Mas saiba que o silêncio dele não significa ausência, e sim preparo. Enquanto você espera, ele está organizando o invisível. O sobrenatural acontece quando Deus revela, no tempo certo, aquilo que estava sendo trabalhado em segredo. Deus é detalhista. Ele não faz nada pela metade. Ele não se atrasa e nem se adianta. O plano dele é perfeito e completo. E quando ele decide agir, tudo se alinha. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que te feriu se transforma em aprendizado. E o que parecia um fim se torna o início de uma nova fase. O sobrenatural de Deus é isso. É ver propósito onde antes havia dor. É ver caminho onde só existiam muros. É ver esperança onde havia desespero. Quando Deus entra em cena, a atmosfera muda. O impossível se curva diante da autoridade dele, e o que estava perdido é restaurado. A presença de Deus é o ambiente do sobrenatural. Quando você busca intimidade com Ele, você se aproxima da fonte de todo o poder. É por isso que a oração, a adoração e a leitura da palavra são tão importantes. Elas te conectam com o céu e fortalecem a tua fé para que você esteja pronto para viver o que Deus vai fazer. Não se acomode. Continue buscando. Continue clamando. O sobrenatural de Deus não é apenas um acontecimento isolado. É um estilo de vida de quem anda pela fé. E quanto mais você confia, mais o poder de Deus se manifesta em sua vida. Você foi chamado para viver algo que vai além do comum. A sua vida não é obra do acaso, mas parte de um propósito divino. E nesse propósito, Deus reserva momentos sobrenaturais que vão marcar a sua caminhada. O sobrenatural de Deus não é apenas uma bênção passageira, mas uma manifestação do seu amor e da sua fidelidade. Quando Ele faz algo extraordinário na sua vida, é porque quer te levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Muitos buscam o sobrenatural apenas como uma solução imediata, mas Deus usa o sobrenatural também como uma forma de revelar quem Ele é. Cada milagre, cada resposta, cada intervenção é um lembrete de que o Senhor está vivo, atento e presente. Ele não é um Deus distante. Ele está aí agora mesmo, ouvindo o seu coração e preparando algo maior do que você imagina. O sobrenatural acontece quando o natural se rende à vontade de Deus. Quando você deixa de lutar com as suas próprias forças e entrega o controle a Ele, o impossível se torna possível. Jesus disse: "O que é impossível para os homens é possível para Deus." E é nessa verdade que você deve se firmar. Pense em quantas vezes Deus já te livrou, te sustentou, te protegeu
mesmo quando você nem percebeu. Isso já é o sobrenatural em ação. Às vezes, estamos tão focados no que ainda falta que esquecemos de agradecer pelo que já foi feito. O simples fato de você estar vivo, respirando com uma nova oportunidade de recomeçar, é a prova de que o sobrenatural de Deus te acompanha todos os dias. Mas o Senhor quer fazer ainda mais. Ele quer abrir os teus olhos espirituais para que você veja as coisas com a visão do céu. Porque quando você passa a enxergar com os olhos da fé, o desânimo perde força, a dúvida se cala e o medo desaparece. A presença de Deus se torna mais real e o teu coração se enche de esperança. Há momentos em que Deus permite que você chegue ao limite, não para te fazer sofrer, mas para te mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você reconhece que não pode, Deus diz: agora eu posso. É nesse instante que o sobrenatural começa. Ele age onde você se rende. Ele se manifesta quando você deixa de tentar controlar e simplesmente confia. O sobrenatural de Deus não segue lógica. Ele não precisa de explicações. Ele apenas acontece. E quando acontece, deixa todos ao redor sem palavras. Porque o mover de Deus é algo que transcende a razão humana. É quando o improvável se torna realidade. E o que parecia impossível se cumpre diante dos olhos de todos. Por isso, não tenha medo de crer. Não limite o poder de Deus com o tamanho do seu problema. Quanto maior o desafio, maior será o testemunho. O sobrenatural de Deus é uma resposta de amor, um sinal de que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, saúde, família, finanças ou vida espiritual, saiba que Deus está se movendo e ainda que você não veja, Ele está agindo. O sobrenatural não depende de circunstâncias, mas de fé. E se você continuar firme, logo verá o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. Há algo poderoso que acontece quando você escolhe crer, mesmo em meio à dor. A fé verdadeira é provada nas horas mais difíceis. É quando tudo parece contrário, quando as portas se fecham, quando as lágrimas escorrem, que Deus observa o teu coração e vê até onde você confia nele. É nesse momento que ele começa a mover o invisível, preparando o cenário para o sobrenatural se manifestar. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a base de tudo. Sem ela, é impossível agradar a Deus. É por meio da fé que o céu toca a terra e o sobrenatural invade o natural. Por isso, não permita que as circunstâncias apaguem a sua chama. O inimigo vai tentar usar o tempo, a dúvida e o cansaço para enfraquecer a sua fé. Mas mantenha-se firme. Continue orando. Continue declarando as promessas, continue adorando. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Muitos desistiram na véspera do milagre. Muitos deixaram de ver o sobrenatural porque se cansaram no processo. Mas você não vai parar. Deus te escolheu para viver algo extraordinário. E o que Ele começou, Ele vai completar. Pode demorar aos olhos humanos, mas no tempo certo tudo vai se encaixar. O sobrenatural de Deus não é apenas sobre o que Ele faz, mas sobre o que Ele constrói dentro de você enquanto trabalha. Ele usa cada fase, cada detalhe, cada desafio para te amadurecer espiritualmente. Porque o propósito de Deus é maior do que apenas te abençoar. É te transformar. Quando você vive o sobrenatural, aprende a enxergar a vida de uma forma diferente. O medo perde espaço para a fé, a ansiedade dá lugar à confiança e o desespero é substituído por paz. Você descobre que o sobrenatural não é uma experiência passageira, mas um estilo de vida de quem caminha com Deus todos os dias. É por isso que você precisa manter o coração sensível à presença do Espírito Santo. Ele é quem te guia, te fortalece e te faz permanecer. O Espírito Santo é o sopro do sobrenatural de Deus. Quando ele habita em você, o impossível se torna possível. Ele é quem te capacita a crer quando ninguém mais acredita. Quem te dá força para continuar quando o mundo diz que acabou. Talvez hoje você esteja ouvindo esta mensagem e sinta que não tem mais forças. Mas o Senhor te diz: meu filho, filha, levante-se. Eu ainda não terminei a obra que comecei em você. Deus vai te levantar, vai restaurar a tua fé e te fazer viver o sobrenatural.
Ele vai agir de forma tão poderosa que todos ao redor verão que foi a mão dele que operou. Então não desista. Continue acreditando, continue orando, continue esperando, porque o sobrenatural de Deus está prestes a se manifestar na sua vida. E quando acontecer, será impossível negar que foi Ele quem fez. Agora eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que o sobrenatural dele se manifeste poderosamente na sua vida. Onde quer que você esteja, se puder, feche os seus olhos e una a sua fé com a minha neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste instante para Te agradecer por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu poder é real e o Teu amor é imensurável. Nós cremos que o Senhor ainda realiza milagres, que o Teu sobrenatural ainda se manifesta nos dias de hoje e que nada é impossível para Ti. Pai, eu Te peço agora por esta pessoa que está orando comigo. Tu conheces o coração dela, as lutas, as lágrimas e os sonhos que parecem distantes. Que neste momento o Teu Espírito Santo a envolva com poder e renove a sua fé. Que toda a incredulidade, todo o medo e toda a angústia sejam removidos agora, em nome de Jesus. Senhor, manifesta o Teu sobrenatural. Cura onde há doença. Abre portas onde há escassez. Restaura onde há dor e traz paz onde há confusão. Mostra, Pai, que Tu és o Deus do impossível, o Deus que transforma o pranto em alegria e que faz o novo nascer onde só havia desespero. Eu oro, Senhor, para que esta pessoa viva uma nova estação em Tua presença. Que o sobrenatural de Deus alcance a sua casa, a sua família, os seus planos e tudo aquilo que está em suas mãos. Que ela veja com os próprios olhos o cumprimento das promessas que o Senhor fez e que, quando o milagre acontecer, ela se lembre de Te glorificar e testemunhar o Teu poder, para que outras vidas também sejam alcançadas. Que cada dia a fé dela cresça e que o relacionamento contigo se torne mais profundo e verdadeiro. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que grandes coisas estão por vir. A Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é nessa confiança que nós declaramos: o sobrenatural de Deus vai se manifestar na vida desta pessoa, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem falou com você, se tocou o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Escreva aqui nos comentários: eu vou viver o sobrenatural de Deus, e compartilhe esta palavra com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir isso hoje. Você não imagina o quanto um simples compartilhamento pode mudar uma vida. E se ainda não é inscrito aqui no canal Horizonte da Fé, aproveite este momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber todas as próximas mensagens, que fortalecem a sua fé e te aproximam ainda mais de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que te dê um dia de paz, vitória e renovação. E nunca se esqueça, o sobrenatural de Deus está a caminho e você vai viver tudo o que Ele prometeu. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.